Hoje eu vou conversar com o professor Mário Sérgio Cortella e perguntar, na verdade, quais as opiniões sobre o empreendedorismo e sobre o empresário no Brasil. Olá. Tudo bem? Sempre. Você sabe bom. que uma das coisas boas é manter a perspectiva de um otimismo crítico, isto é, aquilo que a gente acredita como possível de ser feito, mas que não é de qualquer modo, não é de qualquer jeito. Adorei. E professor, eu gostaria de, junto a toda a sua história, a sua trajetória e também sendo um empresário, né, com a vocação aí toda que o senhor tem durante esses anos todos, quais foram os seus maiores desafios durante toda a sua jornada? O maior desafio foi acompanhar a formação permanente, isto é, eu me atualizar no cotidiano de maneira a não ficar ultrapassado. Hoje em dia nós temos uma velocidade muito grande de alteração dos processos, dos modos de relacionamento, da alteração de mercados, e por isso há um nível maior de precarização da nossa competência, isto é, há uma data de validade mais restrita daquilo que a gente já conhece, sabe, precisa saber. Por isso, o maior desafio foi não deixar que aquilo que eu sabia ficasse em outro tempo que já passou, sem descartar aquilo que já fiz, mas também observando o que é necessário saber para construir futuro. Nesse sentido, o maior desafio, numa única palavra, é o risco do anacronismo, ficar fora do tempo. Isso sim, vitima qualquer atitude empreendedora. Não tenha dúvida. E nesses últimos, vamos considerar aí os últimos 30 anos, que eu acho que é onde a gente teve a maior mudança aí quando a gente fala em comportamento. Quais foram as situações onde o senhor precisou realmente se adaptar mais? A ideia de adaptação nem sempre ela entra, né, nesse circuito de maneira tão intensa. Porque a adaptação às vezes é quando você se molda. Quando você coloca água num copo, a água se adapta ao copo. Isto, ela fica aprisionada dentro do copo. Quando você coloca, ela fica conformada. Talvez a maneira mais forte e o grande desafio nessas 3 décadas foi romper, às vezes, alguma tendência de adaptação e passar a ter uma postura ativa que é a integração. É quando você transborda, quando você vai além da borda. Porque a adaptação, como eu disse, ela é uma certa conformidade àquela estrutura. Já a integração é quando você é capaz de ir além do óbvio, ir além da borda, procurar aquilo que ainda não estava à vista, aquilo que faz com que eu saia, né, do circuito em que eu estava me moldando, quase me habituando, quase me acostumando, né, e ficando, de uma certa maneira, bastante inerme, né, não só sem arma, como também inerte, né, sem movimento. Por isso, a capacidade de integrar, de ir atrás, de buscar. Entendi. E professor, quando a gente olha hoje para o mundo empresarial, e aí a gente tem 2 perfis, né? O empresário que se tornou empresário muitas vezes por uma vocação familiar, ele assumiu, e tem aquele que é o empreendedor, aquele que tem aquela veia, aquele tino para realmente transformar ou modificar coisas. Mas a gente percebe que no Brasil a gente tem uma deficiência muito grande em informação. E aí, o que o senhor acha que precisa, talvez, para que esses líderes ou que esses empreendedores aí que estão chegando realmente tenham muito mais sucesso nas suas empreitadas? Um estudo muito nítido daquilo que se deseja fazer. Nós temos no Brasil uma certa deficiência de foco. Isto é, no momento que alguém organiza uma atividade, um negócio, um projeto novo, há muitos e muitas que se perdem na trajetória porque tem um horizonte sonhado, mas não tem um foco de localização em que se estabeleçam as etapas e os passos e o material necessário para chegar até lá. É muito comum no Brasil, o empreendedor ou a empreendedora fala muito em sonho. E o sonho, é claro, ele é o combustível de partida, mas ele não é o movimento de caminhada. Você caminha com força, conhecimento, estrutura, condição. O sonho é só o teu impulso, mas alguém que é movido a sonho não chega a lugar nenhum. Afinal de contas, o sonho é só o que me dá a capacidade de um ponto de partida, uma ignição, aquilo que incendeia
é a minha condição. Mas se eu sou movido a sonho, lamento alugar algum voo, à medida em que o sonho ele tem um nível de abstração que é muito forte. Sim, e muitas vezes ele se transforma, é isso também? Sim, claro. Modifica, Ele não é unívoco, né? Não é de um mesmo modo o tempo todo. E aí, professor, quando a gente, até para a gente poder, né, nesse bate-papo, eu gostaria que o senhor encerrasse até, assim, dando uma dica, uma sugestão no processo de formação para esses empresários ou empreendedores, de como fazer, né? Quais são os caminhos que eles poderiam realmente trilhar dentro desse novo processo tão maluco que a gente está vivendo de informação e tudo mais. Eu tenho um livro chamado Por que Fazemos o que Fazemos? É um livro da editora Planeta. A ideia central é pensar a vida com propósito. Por isso, há um pano de fundo na tua questão, que é por que fazemos o que fazemos. Isto é, o que me leva em busca de algo? Qual é a motivação? Qual é a razão, o sentido, né, daquilo que faço? Aquele ou aquela que se coloca nesse caminho precisa ter aí algumas condições. Por exemplo, a capacidade de ter a mente aberta para conhecer aquilo que ainda não conhece. A percepção do trabalho em equipe integrado, portanto, elevar o grupo que com ele atua, de maneira a dar mais potência às capacidades individuais quando elas se agregam. Em terceiro lugar, a necessidade de uma inovação contínua daquilo que se faz, à medida em que a mera repetição não mantém as coisas para o futuro, apenas as mantém no momento de agora. Em quarto lugar, a manutenção da alegria na capacidade de ação, mesmo que se entenda o combustível da alegria como sendo aquele que nos faz ganhar força e esperança naquilo que fazemos. E por último, claro, a possibilidade de empreender o futuro com uma visão naquilo que é a possibilidade. Portanto, sonhar sem delirar. O sonho é o desejo factível, o delírio é o desejo que não tem factibilidade. Muita gente fracassa no processo de empreendedorismo porque ela, em vez de ter um sonho, ela tem um delírio. E o delírio é quando você só deseja, mas não consegue vislumbrar as condições para chegá-lo. Nesse caminho, eu não tenho dúvida que as pessoas têm, pelo menos, uma parte do sucesso como possibilidade. Professor, adorei. Eu aqui Que já bom. aprendi um monte. Quero Ainda agradecer bem. imensamente Que bom, obrigado. esse bate-papo. Ficaríamos horas aqui, né, se fosse possível. E deixar aí para você que gostou desse vídeo, que realmente sentiu todo o trabalho, a vocação que a gente está fazendo com Empresários em Cena. Tem mais vídeos, mais coisa bacana aqui para você curtir. Então, empresariosemcena.com. Muito obrigada. Que bom, obrigado, viu? É muito bom isso, né? É sempre uma conversa que permite que a gente não perca os caminhos. Isso. Obrigada. Vamos lá Que bom, agora. vai.